Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do nosso colunista Vinícius Montgomery, que sempre nos traz análises meticulosas, abordando com dados, com evidências numéricas, as questões relativas à liberdade individual, à economia de mercado e as vantagens de uma economia liberal sobre uma economia intervencionista, com o seu artigo Liberdade, Desenvolvimento e o Risco de Retrocesso. Nesse texto ele vai partir das conceituações do grande economista austríaco Friedrich Hayek e também da história da tradição de limitação do poder que vai desembocar no liberalismo moderno e que vai remontar na Inglaterra pelo menos até a Magna Carta britânica de 1215, atacando o patrimonialismo e a burocracia e desenvolvendo um raciocínio em torno da importância desta aposta no modelo de liberdade, no modelo de pouca intervenção. Na sequência, evidentemente, esse ataque ao patrimonialismo, esse ataque à burocracia que o Vinícius Montgomery fundamenta no seu artigo, também foi empreendido, por exemplo, pelo jornalista ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, da UDN, o partido mais liberal na época, União Democrática Nacional, que lutava contra Getúlio Vargas, que será um personagem recorrente no nosso IL Flash de hoje, ele que é uma espécie de emblema do antiliberalismo brasileiro em meados do século XX. E é sobre Carlos Lacerda o artigo da página Liberalismo Brazuca, as crônicas de Carlos Lacerda sobre a Assembleia Constituinte de 1946. Trata-se de uma resenha de um livro que reúne essas crônicas, é um excelente apanhado, eu conheço também, já resenhei também esse apanhado para o Instituto Liberal no passado. Nesse livro ele reúne os textos do Lacerda como jornalista acompanhando os trabalhos de elaboração da Constituição Federal de 1946, aquela Constituição que foi elaborada para o chamado interregno democrático, é como o professor Antônio Paim se refere a esse período, entre 45 e 64, entre o Estado Novo, portanto, e o regime militar que começa nos anos 60. E o Carlos Lacerda denuncia a prevalência, apesar da formalidade liberal daquela Constituição, de uma mentalidade autoritária, antiliberal e estatizante entre os constituintes. Afinal de contas, nós tínhamos ali, nas bancadas, uma prevalência de estado-novistas, de pessoas que tinham participado do golpe de 37 que estabeleceu a ditadura. O próprio presidente Eurico Gaspar Dutra e, portanto, o setor político no seu entorno, o dutrismo, também era um apoiador do golpe de 37. Nós tínhamos comunistas participando da Assembleia e também integralistas, de outro lado, que eram defensores de uma doutrina ao mesmo tempo anticomunista e antiliberal. Então havia ali uma prevalência de uma mentalidade de aposta no Estado como caminho para o Brasil. Portanto, pouca coisa de bom poderia sair desta bagunça. Ainda também como algo a ser criticado pelos liberais, além do patrimonialismo e do estatismo, está a chamada cultura do cancelamento. E é sobre isso que o artigo do Conrado Abreu para a página Liberalismo Brazuca também, Hamlet, Stalin e a cultura do cancelamento. Essa cultura retardada, esclerosada, no sentido pejorativo dos termos, de sair azucrinando, cancelando, destruindo a reputação de todo mundo porque disse esta ou aquela coisa que não se encaixa nos delírios identitários, isso não é absolutamente novo. A gente tem aqui um registro histórico do ditador comunista soviético Joseph Stalin cancelando a peça Hamlet, de Shakespeare, de William Shakespeare, o grande dramaturgo. Sem formalmente proibir a peça shakespeariana, o Stalin deixou claro aos donos dos teatros que não gostava dela, o que era um desestímulo por parte de uma autoridade, de alguém que detém poder, um grande poder de coerção, a que essa peça fosse apresentada, fosse veiculada. Então, ele mostra um registro histórico para, puxando desse registro, criticar a cultura do cancelamento. De volta à crítica ao estatismo, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky
Se existe capitalismo de Estado, deveria existir então comunismo de mercado? É uma opinião do Rashevsky, segundo a qual a ideia de capitalismo de Estado, que algumas pessoas, alguns estudiosos, cientistas sociais, cunharam, adotaram para se referir a modelos como o chinês, em que você tem um partido comunista no controle, um Estado forte como ditador no plano político, mas ao mesmo tempo você tem um desenvolvimento do mercado, um desenvolvimento capitalista. Ele vai dizer que isso é contraditório, que não é possível falar em capitalismo de Estado. Porque, para ele, no capitalismo propriamente dito, ao Estado é reservado o monopólio da coerção apenas para o provimento de segurança e justiça, em última instância, através do uso retaliatório da força contra aqueles que iniciam o uso da coerção, violando direitos individuais de terceiros. No comunismo, ao contrário, é proibido ao mercado qualquer atividade livre e espontânea, cabendo ao Estado o monopólio de qualquer atividade produtiva a partir da propriedade exclusiva dos meios de produção, sejam eles recursos naturais, tecnológicos, bens de capital ou mão de obra. Então, para ele, não existe nem comunismo de mercado, nem capitalismo de Estado. O que não é capitalismo nem comunismo, que são modelos, na definição adotada pelo Rashevsky, radicais de organização social, pode se chamar de sistemas de economia mista, que dependendo do grau de intervenção estatal podem ser chamados de socialismo ou fascismo. Essa é a abordagem conceitual que o Rashevsky faz. O mesmo autor vai falar de educação no artigo para o Estado não importa a educação, e sim a burocracia e a doutrinação. A provocação desse comentário do Rashevsky foi o caso de uma estudante de 17 anos que foi proibida de ingressar à USP por ter adotado ao longo da sua formação educacional o homeschooling, que muitos liberais defendem, o direito de liberdade educacional, de você se educar em casa. Ela foi aprovada nos exames de seleção para ingressar à universidade. No entanto, uma juíza, mesmo com o apelo do Ministério Público em sentido contrário, determinou que ela não cumpre os requisitos legais para ingressar à universidade, mesmo tendo sido aprovada. E aí, para o Rashevsky, isso é um absurdo, e ele ataca a postura do Estado na educação. O Estado só atrapalha e deveria também sair desse setor, deixar que a iniciativa privada se incumbisse de ofertar e de organizar esse gênero de serviço. Estatismo, patrimonialismo, doutrinação, tudo isso que nós abordamos até agora no nosso IL Flash da semana, rima com varguismo, rima com a figura de Getúlio Vargas. E essa é a provocação do texto do Gabriel Wilhans, ou se é varguista ou se é democrata, os dois não dá. O que motivou o Gabriel a escrever esse artigo foi a atitude do Ciro Gomes, o político do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, de assinar um manifesto pela democracia contra o governo de Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo enaltecer e defender a figura de Getúlio Vargas como um grande herói. Getúlio Vargas, que todos nós sabemos, foi o artífice e o líder da maior ditadura que o Brasil já vivenciou, a mais completa, a mais bem acabada, a mais tirânica, a mais autoritária e a de legados mais duradouros que nós tivemos. Então, é um absurdo para o Gabriel Wilhans que alguém que se diz representante da democracia contra um ditador, ou contra alguém que representa a ditadura, o que seria o caso do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que assim se intitula, proferir loas apaixonadas à figura de Getúlio Vargas, e mais ainda, falsear a biografia deste ditador, apresentando-o como um arauto da democracia. Getúlio Vargas também deixou de herança o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, depois assim nomeado, né? E social, que faz uma grande diferença, que é o tema do artigo na liderança de hoje, da página Liberalismo Brazuca, BNDES, a herança maldita de Getúlio Vargas. Aqui, a página Liberalismo Brazuca define o BNDES como o maior programa de transferência de renda do mundo, mas não aquela transferência de renda que normalmente é elogiada, é vista com traços positivos, e sim a transferência de renda com sucesso operada por esse banco
do contribuinte brasileiro, no caso o pagador de impostos, direto para o bolso daqueles que o BNDES, que o governo julga que são os responsáveis pelo motor do desenvolvimento nacional. É aquela velha narrativa que foi adotada recentemente nos governos do Partido dos Trabalhadores, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, de favorecer os grandes campeões nacionais, né? Os empresários que poderiam impulsionar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, e você usa os recursos do Estado, os recursos, portanto, do cidadão que sustenta a máquina do Estado e sustenta o próprio BNDES, criado para ser um banco de fomento, como uma forma de enriquecer e facilitar ainda mais a vida desses empresários poderosos, que não são poderosos e não estão na situação em que se encontram por uma questão de sucesso no mercado, mas também, ou pelo menos em parte, muito em função dos privilégios de que desfrutam pela sua vinculação com o Estado. E isto nenhum liberal que se preze irá defender. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.